Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Curiosidades das Guerras. Hoje falaremos sobre a Batalha do Forte Eben Emael. Para compreender essa história, é preciso olhar para o século XIX e, mais especificamente, para o ano de 1871. A Guerra Franco-Alemã terminou com a vitória e unificação da Alemanha. A Bélgica, um estado jovem que só existe desde 1839, temia que a Alemanha e a França voltassem à guerra no futuro. Devido à construção de linhas de fortificação francesas e alemãs em ambos os lados da nova fronteira, a Bélgica temia que seus vizinhos fossem tentados a lutar em seu território. Para evitar isso, grandes fortes de concreto foram construídos em torno de Antuérpia, Liege e Namur. Os 12 fortes em torno de Liege foram dirigidos contra a Alemanha, as 9 fortalezas em torno de Namur foram dirigidas contra a França e Antuérpia, que tornou-se o quartel-general militar. A área entre Visé e a fronteira holandesa, Gap-Visé, não foi, no entanto, defendida. Devido à falta de fundos, nenhum forte foi construído lá. Quando a Grande Guerra eclodiu em agosto de 1914, grande parte do exército alemão invasor passou por esta área. Demorou até 1932 para que a construção do Forte Eben Emael fosse iniciada. Ao mesmo tempo, o novo anel de fortes em torno de Liege foi iniciado. O forte, escavado numa colina de marga, tem uma forma triangular e cobre uma área de 800 por 900 metros. No nordeste, estava protegido por uma parede gigante, de 40 metros de altura, que se erguia abruptamente do canal Albert, enquanto o lado sul era protegido por uma gigantesca vala antitanque. O terceiro lado, no noroeste, foi protegido pelo rio Jequire e uma vala de água. O forte tem 2 níveis. O nível 0 fica a 45 metros abaixo da superfície, onde mais de 1.200 soldados poderiam ser alojados por longos períodos de tempo sem a necessidade de reabastecimento de suprimentos. O nível 1 estava a 25 metros abaixo da superfície e continha galerias de 4 km de comprimento que levavam a todas as posições de combate. No telhado havia 3 torres de artilharia rotativas, 4 casamatas de artilharia e 2 bunkers de metralhadoras. A guarnição do forte era composta por 1.200 homens, que eram compostos por 2 grupos de artilheiros e outro grupo de 200 militares, como eletricistas e pessoal de cozinha. Eles foram liderados pelo Major Jean Joutran. O forte era constantemente ocupado por um grupo de artilheiros, enquanto outro grupo estava estacionado fora do forte na aldeia de Vonco, a cerca de 7 km de distância. O armamento consistia em 2 baterias. A bateria 1 possuía 3 torres de artilharia como total, 4 canhões de 75 mm com alcance de 11 km, em 2 torres retráteis e 2 canhões de 120 mm com alcance de 17,5 km em uma torre não retrátil. Todas as 3 torres podiam girar 360 graus. Estes foram complementados por 4 casamatas de artilharia. Cada casamata tinha 3 canhões de 75 mm. Todas as armas podiam atravessar um total de 70 graus. 2 viradas a norte chamavam-se Maastricht 1 e 2 e 2 viradas a sul chamavam-se Visé 1 e 2. A bateria 2 estava equipada com bunkers defensivos. Cada um desses bunkers tinha canhões de 60 mm, metralhadoras e luzes de busca. Para complementar isso, o forte também tinha algumas torres falsas, sem armamento para enganar o inimigo. À primeira vista, esta parece ser uma defesa forte e adequada. O ponto fraco, no entanto, foi que quase nenhuma medida de defesa aérea havia sido tomada. Apenas no lado sul uma pequena bateria de metralhadoras havia sido colocada exatamente entre as 3 torres principais da bateria 1. Isso se revelaria um erro fatal. Além disso, não foram colocadas minas na superfície plana do forte, e nem foram colocados quaisquer outros obstáculos como postes ou arame farpado. Uma defesa direta para as torres, bunkers e casamatas como um fosso profundo não foi considerado necessário na mente dos planejadores belgas na época. O canal Albert era em si uma linha defensiva, e foi por um trecho de 19 km defendido pela 7ª Divisão de Infantaria, que consistia de 16.600 homens sob o comando do general Eugène Van Troyen. Em circunstâncias normais, a fachada para uma divisão de infantaria seria de 6 km. Esta divisão fazia parte do 1º Corpo de Exército comandado pelo general Alexis van der Wecken. 3 regimentos foram implantados ao longo do canal, o 2º Carabinieiros no norte,
o 18º Regimento de Linha no centro e o 2º Granadeiros no sul, dentro da fronteira do Forte Eben-Emael. O plano de invasão alemã. O Forte Eben-Emael era de importância estratégica altíssimo para os alemães. Eles tiveram que conquistar as pontes sobre o Canal Albert o mais rápido possível para criar cabeças de ponte, e assim acelerar o avanço de suas divisões blindadas. Para ter sucesso nessa missão, os alemães se prepararam minuciosamente. Os paraquedistas que iriam participar desta ação treinaram por 6 meses seguidos, no mais profundo sigilo em partes remotas da Alemanha. Em Altwater, eles foram capazes de treinar com suas novas cargas moldadas nas modernas fortificações tchecas. Em Hildesheim eles encontraram um terreno que se assemelhava ao terreno de Eben-Emael. Os paraquedistas alemães da Sturmabteilung Korps, batalhão de assalto, da 7ª Fliegerdivision que deveriam fazer o trabalho, viviam em total isolamento. O contato com militares era estritamente proibido. Eles próprios não sabiam qual seria o seu alvo. A captura do forte não seria uma tarefa rotineira. Portanto, novos métodos e armas foram aplicados. A surpresa foi o elemento mais importante. Os principais postos defensivos deveriam ser tomados rapidamente ou destruídos antes que os belgas pudessem explodir as pontes sobre o Canal Albert. Portanto, as tropas de assalto aéreo seriam transportadas por planadores o mais próximo possível de seus alvos. Além disso, os alemães usariam uma nova arma, a carga moldada ou oca. Com este tipo de explosivos, a maior parte da força explosiva pode ser concentrada em um ponto. Dependendo da quantidade de explosivo usado, o aço blindado com espessura entre 18 e 30 centímetros pode ser perfurado com efeito devastador atrás da blindagem. Ao mesmo tempo que o ataque ao forte, as pontes de Veldwezeld, Bruchhaven e Cannes precisavam ser tomadas. Para garantir o sucesso desta operação, forças do 6º Exército, do Grupo de Exércitos B, sob o comando do General von Reichenau, foram mobilizadas bem como a unidade de assalto aéreo sob o Capitão Kopp. As unidades envolvidas eram as 3ª e 4ª Divisões Blindadas, a 20ª Divisão Motorizada, o 151º Regimento de Infantaria e o 51º Batalhão de Engenheiros de Combate. Seu papel na tomada de Eben-Emael foi limitado. Sua principal tarefa era proteger e expandir as pontes ao longo do Canal Albert. O grupo Fallschirmjäger, ou paraquedistas, foi dividido em várias equipes Sturmgruppen, cada uma com um alvo diferente. Cada alvo recebeu um nome de código. O grupo Stahl, aço, que consistia em 10 planadores com um oficial e 91 paraquedistas, teve que conquistar a ponte de Veldwezeld. O grupo Beton, concreto, consistia em 11 planadores com 5 oficiais e 129 soldados, entre os quais o Capitão Kopp, encarregado de capturar a ponte em Bruchhaven. A ponte em Cannes recebeu o codinome Eisen, ferro, e deveria ser tomada por 2 oficiais e 88 soldados em 10 planadores. Eben-Emael finalmente recebeu o codinome Granite, granito. Para o forte foram reservados 11 planadores com 2 oficiais e 85 paraquedistas. Os codinomes faziam alusão aos materiais que compunham os alvos. Ao todo, 350 homens foram mobilizados, divididos em 42 planadores. Para 3 pontes e o forte mais seguro do mundo, esse número pode parecer inadequado, mas isso se explica pelo pequeno número de planadores disponíveis e pelas cargas que tiveram que ser transportadas. Só Granite precisou de 2,5 toneladas de explosivos para detonar suas torres e as casamatas na superfície do forte. O assalto. Em 9 de maio de 1940, o grupo de assalto aéreo alemão se preparou para a batalha. À noite, os planadores, rebocados por aviões de transporte Junker 52, decolaram dos campos aéreos de Ostheim e de Butz-Weilerhof, perto de Colônia. As linhas de reboque de 2 planadores, um dos quais transportava o tenente sênior, Witzig, encarregado do ataque a Eben-Emael, acabaram quebrando. Eles tiveram que reiniciar a ação e chegaram horas atrasados. Sendo assim, o próximo no comando assumiu cumprindo a missão. Nas proximidades de Aachen, os planadores foram desconectados e voaram a uma velocidade de 120 a 140 km por hora. Os 40 planadores pousaram às 4 horas e 25, apenas 5 minutos antes que as principais forças alemãs cruzassem as fronteiras holandesa e belga. A chegada inesperada de planadores silenciosos do céu escuro surpreendeu totalmente a guarnição do forte.
Antes que os belgas pudessem perceber o que havia acontecido, a luta estava em pleno andamento. Os alemães correram de seus planadores para atacar as cúpulas e casamatas por trás. Sua primeira tarefa foi neutralizar as poucas metralhadoras antiaéreas, os cloches de observação e os bunkers de metralhadoras. Então a artilharia apontada para Maastricht teve que ser retirada. O comandante Jotrand ordenou a destruição imediata das pontes em Cannes, Tenaille e em Plain-Tenaille. Em seguida, ele ordenou o fogo de todas as armas. A maioria das cúpulas e casamatas permaneceram em silêncio, pois já haviam sido neutralizadas pelos alemães. Menos de 15 minutos após o início do ataque, a superestrutura deste forte impenetrável estava em grande parte nas mãos dos alemães. Granadas de mão foram jogadas em bunkers e cúpulas. Lança-chamas foram usados para expulsar os soldados belgas das casamatas. Nos corredores havia uma fumaça sufocante, enquanto o caos era agravado pelo barulho das detonações e falta de eletricidade. Enquanto isso, as pontes de Veldwezelt e Vruhelven foram conquistadas pelos paraquedistas alemães. Nesse ponto, os defensores belgas também foram completamente dominados pelo ataque. A ponte em Cannes foi explodida pela defesa. Enquanto o caos foi agravado pelo barulho das detonações e falta de eletricidade. Os defensores belgas foram completamente dominados pelo ataque. Muitos soldados belgas fugiram para o nível subterrâneo do forte em total desespero. Foi o comandante Van der Alvira quem ordenou que voltassem aos seus postos de combate. A resistência belga se organizou melhor e tornou-se cada vez mais forte. Um contra-ataque real, no entanto, não ocorreu. Os artilheiros estavam inadequadamente equipados e não treinados para um papel de infantaria. Além disso, a Luftwaffe aparecia regularmente para bombardear quaisquer ataques que se desenvolvessem. Como os postos conquistados estavam marcados com bandeiras vermelhas da suástica, os Stukas podiam bombardear com precisão. No início da tarde de 10 de maio de 1940, Eben Emael foi bombardeado dos fortes de Pontice e Bachon na tentativa de expulsar os assaltantes alemães da superestrutura. Os alemães conseguiram encontrar abrigo nos bunkers capturados. A artilharia usada não era pesada o suficiente para causar danos reais. A única solução era conquistar os bunkers de fora, o que exigia um ataque coordenado de infantaria e artilharia. Isso era quase impossível porque praticamente todas as linhas de comunicação estavam agora destruídas. Por volta das 9h30 da manhã, um pelotão do 2º Granadeiros sob o tenente Wagamas chegou ao forte. Uma hora depois, eles executaram um contra-ataque que falhou devido ao bombardeio de Stukas. Na parte da tarde, o comandante Van der Alvira também tentou. Mais uma vez o ataque foi interrompido por bombardeiros de mergulho. Por volta das 14 horas o destacamento de Vonk chegou. A caminho do forte sofreram muito com os bombardeios. Por volta das 16 horas juntaram-se aos granadeiros e contra-atacaram os alemães que foram conduzidos para a parte norte do forte. Mais à noite, o reforço alemão chegou para repelir o ataque. De qualquer forma, Wagamas teve que abortar a missão e fez uma retirada total com seus granadeiros por volta das 20 horas, por falta de munição. Na noite do dia 10 para 11 de maio de 1940, os alemães conseguiram detonar explosivos pesados nos poços do norte do forte. Eles fizeram isso para evitar possíveis contra-ataques de dentro do próprio forte. A explosão foi sentida em todo o forte e causou danos muito graves. Muitos soldados foram terrivelmente queimados. No início da manhã de 11 de maio de 1940, os Fallschirmjäger foram reforçados pela chegada do 51º Pioneer Battalion, 26 horas depois do planejado. Eles foram atrasados em Maastricht, onde os holandeses haviam demolido as duas pontes e a ponte ferroviária sobre o Meuse. Depois disso, eles encontraram uma boa resistência ao tentar cruzar o canal Albert. De qualquer forma, eles rapidamente se juntaram aos outros alemães e penetraram nos corredores subterrâneos com seus lança-chamas e cargas de mochila, com as quais expulsaram os defensores belgas de seus últimos esconderijos. Como consequência destas explosões, e reforçada pelo barulho dos bombardeios e artilharia, parecia aos desesperados defensores, como se a fortaleza estivesse prestes a explodir a qualquer momento. Os defensores belgas cansados e desmoralizados se recusaram a obedecer às ordens e tentaram escapar do caos. A defesa foi rapidamente desmoronando.
O comandante Jotrand percebeu isso e tentou entrar em contato com o centro operacional do Terceiro Corpo Belga para relatar as más notícias. Antes de se render, as armas pesadas foram destruídas pelos belgas. Às 10h15 o capitão Vamek, acompanhado por um trompetista e um soldado com bandeira branca, dirigiu-se ao bloco 1 para entregar o forte. Devido aos bombardeiros na entrada, ele não conseguiu estabelecer contato com o inimigo. Uma segunda tentativa foi mais bem sucedida. Depois de alguns sinais de trombeta, um cessar-fogo entrou em vigor. Eben Emael foi incondicionalmente rendido ao capitão Haubold do 151º Regimento de Infantaria Alemã, e não aos engenheiros de Fallschirmjäger, que foram os que mais suportaram o peso da batalha. O sucesso alemão. A rápida queda de Eben Emael foi um sucesso tático esmagador. Sem o uso de métodos e armas revolucionárias, juntamente com velocidade e surpresa ao inimigo, nada disso teria sido possível. Se os alemães tivessem atacado Eben Emael apenas com forças terrestres, teriam sofrido pesadas baixas sem sombra de dúvida. Um forte menor e mais fraco na cidade belga de Albin-Nafestad, atacado por infantaria, artilharia e bombardeiros de mergulho, resistiu ao ataque alemão até 21 de maio de 1940. No entanto, Eben Emael não estava preparado para um ataque aéreo. O impacto psicológico dessa vitória espetacular também foi importante. A propaganda alemã havia falado sobre novos métodos de ataque, sem mencionar as cargas moldadas. Do lado aliado, isso deu amplo espaço para rumores e especulações sobre armas secretas alemãs. Os franceses, com sua inexpugnável linha Maginot, realmente tinham algo para se preocupar. Se o forte mais poderoso e moderno do mundo foi silenciado em poucas horas, qual seria o destino das fortificações francesas? No entanto, esta linha nunca foi atacada com força total, exceto por alguns fortes. A verdadeira surpresa foi a investida blindada, através das intransponíveis Ardenas, por 7 divisões Panzer alemãs e a subsequente quebra da frente em Sedan. De qualquer forma, após a queda de Eben Emael e da linha Maginot, tais fortificações foram consideradas obsoletas. Ainda assim, eles desempenhariam um papel na linha Stalin e em Sebastopol. Os alemães ironicamente investiram enormes quantidades de trabalho, dinheiro e material em sua famosa Muralha do Atlântico mais tarde na guerra. A guerra não era mais um assunto estático como em 1914 e 1916, quando os fortes ajudaram a salvar a França. A velocidade e a mobilidade seriam os fatores decisivos na guerra a partir de agora, juntamente com a profundidade e a sincronicidade. Combinação de armas e blitzkrieg. Este forte, que era considerado impenetrável, caiu em menos de 2 dias. Foi conquistado por uma força modesta. Do lado belga houve 24 mortos e 64 feridos. Os alemães perderam apenas 6 soldados e 18 feridos. O tenente sênior Witzig e o capitão Koch receberam a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro por esse feito milagroso, a mais alta condecoração da Alemanha. Witzig também foi promovido a capitão. Durante a ocupação, os alemães usaram o forte como quartel e como oficina de conserto de máquinas. Em 11 de setembro de 1944, os aliados tomaram o forte sem dar um único tiro, fechando assim a sua incrível história. Obrigado por assistir em nosso canal. Se gostou do vídeo, curta, comente e compartilhe. Não se esqueça de se inscrever e ativar a notificação. Sua participação é importante para o nosso crescimento. Até o próximo vídeo aqui no Curiosidades das Guerras. Até logo!